Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Glorificamos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Que o Teu Espírito esteja enchendo as nossas vidas em todos os momentos, Pai. Ó Deus, somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Deus, não somos merecedores de nada. E o Senhor tem cuidado, Pai, de cada um aqui, Deus. Sabemos que passaremos por lutas, aflições, Pai, nesse mundo, mas sabemos também que o Senhor está conosco, o leão da tribo de Davi, aquele que nos guarda, Pai, aquele que cuida de nós em todos os momentos. Deus esteja trazendo aqueles que ainda estão a caminho da Tua casa, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. E que todos que estão aqui, Pai, tenham vindo para Te adorar e Te exaltar. Que possamos estar com nossos corações, Pai, abertos e agradecidos ao Senhor. Deus, aqui estamos para declarar que o Senhor está sobre o trono. O Senhor reina, Pai, e em breve voltará para nos buscar. Muito obrigado, Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração no Teu trono de graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eterna
O louvor que vamos cantar agora, ele fala sobre aquele que é calmo ao vento, aquele que é quieto ao mar. Em Mateus, Lucas e Marcos, nós vimos essa passagem onde os discípulos estavam ali no barco e tudo balançando, e com uma só forma andar, Jesus acalmou o mar. Aquele que tira a força do fogo e faz o leão enjoar. Em Daniel nós vemos isso. Quando eles entram na fornalha e o fogo não os queima. Quando eles entram na cova dos leões, os leões enjoam. Todos esses milagres foram feitos pelo nosso Deus. Ele abriu o mar vermelho, Ele mandou cair maná do céu, e Ele é o nosso escape. Ele é aquele que nos guarda. Ele é
provisão. Ele é aquele que está conosco em todos os momentos. Possamos declarar isso a Ele, adorando, exaltando o nome santo de Jesus, com nossas vidas e com nossas vozes. Vamos louvar ao Senhor. Yeah.
Pode se sentar. Agora, vou chamar o Vitor. Vai apresentar essa tropa que está aqui na frente cheia de medalhas. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Primeiramente, embaixada de Peão 2. Tá faltando 2 embaixadores, volta lá. Sentado 2. Embaixada de Peão 2. Melhor agora. Pode subir todos aqui. Nossa bela cameraman que está enquadrando todo mundo. Irmãos, hoje voltamos do nosso acampamento, né? O pessoal mais antigo vai lembrar que ano passado nós também fomos no acampamento. E aí, o pastor queria que todos nós falássemos um pouquinho do acampamento. Eu não consegui trazer vídeo, porque tem umas 500 fotos no celular, não sei se separar, chega agora há pouco. Mas eu vou explicar um pouquinho por alto, depois cada um deles fala um pouquinho em breve. Tá? Esse ano, mais uma vez, nós chamamos no Acampa Real, um evento que acontece na nossa rede real, com várias igrejas presentes aqui nesse pedaço, né? Como as 3 de Córdoba, nossa central que é aqui em Córdoba, são da rede real, né? Tem a Paciência, tem o Oasis e o Oasis Nogueira, são do lado, são várias igrejas próximas ali na loja. E, mais uma vez, esse ano participaram 10 embaixadas, sendo 9 participando de maneira competitiva e uma que foi só um conselheiro que estava aprendendo lá um pouco. E, ano passado, nós levamos 8 meninos e ficamos em 6º lugar das 9. Esse ano nós levamos 9 meninos e conseguimos lograr o êxito em 5º lugar entre as 9. Tá? Acho que eu vou prêmios, Sônia. Algumas medalhas, eu não sei quantas tem, elas estão no meu celular e não consigo pegar agora duas. Elas têm tipo 17 medalhas. Não vou dizer que todas as medalhas são importantes, todos os caras são muito importantes, tá? Mas tem 3 que me deixaram muito orgulhoso. Quem me lembra? Eu já vou explicar isso. Ano passado, o João pregou, ele participou do pregador leigo junior, né, que é até 11 anos. E o João ganhou prata ano passado. Esse ano nós tivemos 3 pregadores leigos. Um para junior, que é de 9 a 11, um para adolescente, que é de 12 a 14, e levamos um juvenil, que é de 15 a 17. E nós tivemos medalha nas 3 categorias. O Daniel ganhou bronze no juvenil, que é o mais velho. O Lucas ganhou prata no junior, que é o mais novo. E o João ganhou bronze no adolescente. Os 3 pregadores vão aí. O João conseguiu outra medalha em pregador leigo. O Olivier dá pra brincar que a IBC tem história, tem história do pregador leigo, né? Direto aí. É tradição. E outra coisa muito importante é que esse acampamento meio que marca a aposentadoria de 2 nossos embaixadores, que é o João Gabriel, que vai fazer 18 anos em março, e o Riquelme, que faz 18 anos em julho. O nosso acampamento próximo, imagino que seja em julho, né? Então nós não vamos ter mais um comentarismo. Eu brinquei que tem 2 categorias, que no caso foi dama do Riquelme e conhecimento já da organização para o Gabriel, que só vai ter outro campeão para se aposentar, né? Eles ganharam 2 anos seguidos a medalha de ouro. Então vamos lá, vou falar bem rapidinho das medalhas. Júnior, bíblico, pregador leigo, prata, Lucas. Recreativas, xadrez, prata, Lucas. Esportivas, atletismo, prata, o Lucas também. Eu cheguei nele e falei, Lucas, você vai correr. Ele não, você vai correr. Você tem asma? Não quis, não? Então você vai correr. Ele é grandão, ele é maior que o vídeo da idade dele, ele correu e tá de caramba, parece um gigante. Ele correu, ele voltou, eu devo ter perdido, foi muito mal. Eu falei, coitado, quem sabe. Vamos lá. Adolescente, bíblico, pregador leigo, bronze, João. Recreativas, Totó, Ouro, Breno e Gabriel Souza.
Pra quem não conhece, tá, o Breno aqui, que é novo nosso. Ele tá com a gente há uns 2 meses, acho que antes disso, né? Dominó prata, Sonic e João. Natação, bronze, Gabriel Souza. Atletismo, ouro, Enzo. Esse foi outro que eu forcei a correr. Ele queria nadar, só que eu falei, quem nadar mais rápido, nada e outro corre. Ele perdeu o Gabriel, correu e falou, e caramba, filho, eu vou ter que correr, porque você vai correr. Ah, mas eu tenho croquis, até o final do campo você vai correr. Ele saiu, caramba, não sei o quê. E eu foi por tempo, não foi, né? Então eu não sabia que ele ia ganhar medalha. E ele ganhou a medalha. Juvenil, bíblico, conhecimento já da dominação, Gabriel, João Gabriel. Pregador leigo, bronze, foi o Daniel. Montagem bíblica, que é colocar todos os livros em ordem, capítulos e tudo mais. Bronze, Riquelme. Recreativas, dama, ouro, Riquelme. Singular, Totó, bronze, João Gabriel e Daniel. E ao final tivemos mais uma surpresa, se eu não me engano. O Enzo ganhou medalha de prata tanto em livro missionário quanto em conhecimento geral da Bíblia. E o Ricardo ganhou prata ou bronze em biografia de Jesus. Prata. E o Gabriel ganhou prata em livro de Hebreus também, juvenil. Vamos falar aqui que nós somos embaixadores muito pouco competitivos. A gente não tem aquela coisa de se matar por medalha, a gente não tem essa coisa. Mas uma coisa que eu orei quando eu fiz lá é que essa medalha não seja só uma competição, uma coisa pra gente mostrar uma cara do outro, mas que seja uma lembrança de tudo que eles viveram no acampamento, do preparo que eles tiveram, dos momentos que eles passaram, né? E aí, como vai todo mundo falar um pouquinho, um momento muito importante para mim, quando hoje de manhã, o nosso coordenador Delco estava pregando, ele falou sobre escolhidos. E alguns meninos levantaram, e aí ele falou, cada conselheiro pega um grupo de meninos que está aqui e ora por eles. Eu estava lá na frente, peguei 3 meninos pequenininhos, assim, de idade, 10 anos. E orei muito por eles. E foi uma coisa que ficou no meu coração antes de eu ir, que eu queria que esses meninos voltassem para cá melhor do que eles vieram. Que eles foram, né? Que eles tivessem experiência para contar. E eu falei exatamente isso, que essa verdade seja experiência do que eles viveram, da mudança. Daqui um ano esse menino me conta e fala, não, agora eu comecei a trabalhar na mídia, eu comecei a trabalhar no som, porque é isso que eu queria fazer. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu acho que o Vitor já falou muito do que eu queria falar, que é o orgulho que a gente tem deles. É uma experiência cansativa. O Ricardo falou comigo, cara, a cara fica morrendo. Quase. A gente foi com 8 e voltou com 9. Foi só no sábado. Aí a gente tinha ido na conta do chá. Quem tava aqui viu o Gilmar, que já o melhor empacotador do mundo. Ele cabia a mala de todo mundo no carro do Gilmar. E aí, 6 no carro do Gilmar, mas o Uber 4, beleza, fomos os 10, né? Os 8 meninos, mais eu vi. Aí eu, Pedro, se o Ricardo tá vindo, como é que a gente vai voltar? Perguntou, mas não tem que pagar o carro, não. Não dá pra pegar nem o carro. Tive que voltar de moto, tava na moto assim, opa, posso subir não. De lá, a gente já foi direto pra casa do Sônia, fez aniversário lá no acampamento. O aniversário dele foi no sábado. Aí a gente brincou, o Vitor chegou pra mim quando era mais ou menos umas 2 horas da tarde e falou assim: tu deu parabéns pro Sônia? Não, deixa pra dar de noite. Então deixa assim, que eu também não falei nada com ele, não. E a maioria dos outros também não tinha falado nada com ele. Ele passou o dia, aí tu olhava na carinha dele, ele olhava assim, vinha falar com a gente e a gente não falava nada.
Vitor fazemos parte da diretoria do Real. E aí, o coordenador tinha ido para a igreja dele, que teve um congresso de jovens, não estava presente. O outro, o vice-coordenador também não estava presente, porque está com a esposa com 9 meses de gravidez, teve que ir em casa, às pressas. E aí sobrou para o Vitor dirigir o culto. Estamos resolvidos. Fizemos uma homenagem para ele lá, cantamos Parabéns Surpresa, fizemos todo mundo cantar Parabéns Surpresa para ele antes do culto. E aí na volta também para a semana na casa dele, chorou a beça, Parabéns Surpresa. E sobre os meninos, cara, metade que foi não tinha ido ano passado, só dos oito, né? 4 não tinham ido, então foi a primeira experiência para muitos. Como o Vitor falou, o Breno está 2 vezes na igreja, já teve essa oportunidade. E a minha preocupação era o tempo todo: vocês estão se divertindo? Vocês estão aproveitando? No grupo dos responsáveis, tinha aquelas mães preparadas: tira mais foto do meu filho, cadê meu filho? Não estou vendo foto do meu filho. Calma, tá bem. As três são mentiras, nunca fez tanto sentido na minha vida quando aparece acampamento. Cadê meu filho? Ai meu Deus, por que meu filho tá na foto? Porque seus prioridades saíram do quarto, calma. Teve um menino que eu nem. O Vitor falou: cara, tu viu o Breno hoje? Eu falei: cara, em algum momento eu vi ele passar pelo campo de futebol, não sei mais. Porque a gente ficou muito na correria, eu e o Vitor não paramos em momento nenhum. E é ver que eles por eles. E vamos embora. E graças a Deus, assim, toda hora a gente olhava, eles estavam juntos, estavam se divertindo. Eu passava e falava: tá legal? Tá, que legal. Teve uma galera que conseguiu dormir, teve uma galera mais velha que não conseguiu dormir, teve uma galera que ficou um pouco de raiva de mim, né? Meu quarto fez bagunça e desce todo mundo. Então era meia-noite e meia, tava todo mundo acordado de pé porque o quarto não queria dormir. Mas foi bênção, graças a Deus. Como falou, a gente espera que isso sirva para eles crescerem, queimarem mais ainda na fé deles, atenderem o chamado, como o tema lá do acampamento foi escolhidos. Eles responderem, eles já sabem que foram escolhidos por Deus e agora eles têm que receber essa bênção e trabalhar na obra de Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o apoio da igreja, que sempre a gente faz alguma coisa no almoço, está sempre vendendo rápido, todo mundo apoia a gente. Principalmente os nossos líderes têm muita paciência para aguentar a gente. Mas também, depois desse acampamento, eu tive paciência com ele, porque meu testemunho vai ser um pouco diferente. Eu e o Daniel, a gente, nós somos mais velhos, a gente estava dormindo. Eu acordei, chutando minhas costas de... Aí meu amigo, que eu fui da outra igreja, levanta. O conselheiro tá mandando a gente pro campo. Meia-noite, eu levantei, não sabia nem quem eu era. Desci. O que tá acontecendo? Renato fez graça, vai todo mundo ficar no campo. A partir daí, eu deitei na árvore e dormi, Daniel também. Eu levantei na hora de subir. No alvorada, a gente sempre acorda, fizeram gracinha, botaram a gente pra correr em volta do campo. Graças a Deus, passei mal de arma, o cara falou: não, senta aí, não senta aí. Aí eu fiquei vendo feliz, fazendo todo mundo. Fizeram a gente pagar a flexão, eu tô com o braço doendo até agora, que eu sou sedentário. Mas um testemunho que eu gostaria de dar é sobre a nossa embaixada, graças a Deus, observando as outras igrejas. Nós tínhamos um comportamento excelente. No quarto juvenil estava uma bagunça. A gente se destacou pelo comportamento, porque relataram que não foi a gente que estava fazendo bagunça, mas como o quarto a gente teve que ir lá. O Enzo, principalmente, teve um momento que parecia que teve um desentendimento, mas graças a Deus foi só um mal entendido, porque ele estava conversando com o menino, só entendeu errado. É isso que eu gostaria de compartilhar. Obrigado. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é que eu fiquei muito feliz que eu melhorei muito nas provas da embaixada. Ganhei 3 medalhas de prata. Que a terceira medalha foi. Não, terceira foi de treinamento. Acho que foi a segunda ou a primeira, que foi de atletismo. Estava sendo a premiação. E aí
Aí o conselheiro chamou o Lucas Gabriel, Felipe Códigos e a Tedinha. E aí eu fiquei tipo, Eu tô lá. aí eu vi ela voltando pra mim. E aí eu não tava acreditando. Acho que outra coisa que era comum é que o Senhor colocou um tempo, sabe, na minha cabeça, que é muito importante para as pessoas. E o tema da mensagem era problema. Eu também tenho um testemunho de quando eu estava recheado de problemas, né? E agora hoje eu estou muito melhor. Amém. 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 O xadrez foi outra coisa que eu me alegrei muito. Eu peguei segundo lugar no xadrez. E aí eu percebi também que eu fiz muito melhor do que antes no xadrez. Isso me alegrou bastante também. Eu conheci de uma certa cabeça dele. E outra coisa que acabou me perturbando um pouco foi o quarto. O quarto que eu estava. Explicando precisamente, tinha chegado 3 juvenis no quarto de chuva. Aí, tá bom, até tudo bem, chovendo tudo bem. Mas quando chegou a noite, que era hora de dormir, o negócio começou. Porque começaram a gritar que veio na rua. Aí tinha 2 juvenis que levantaram, começaram a correr e se bateram no lar e ninguém conseguia dormir, cara. Eu mesmo, eu cheguei a orar a Deus para que isso parasse. E, bom, amém. Era só isso. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está com o tempo curto, vamos parar por aqui. Você passa um vídeo com cada um contando. Você tem 2 minutos, né? Boa noite, igreja. Boa noite. Queria falar que eu gostei muito do acampamento. Que eu fui uma pessoa e voltei outra. Eu conheci o trabalho das outras embaixadas, dos conselheiros, e se esforçaram para fazer os embaixadores e pessoas melhores. E eu gostei muito de lá, porque eu fiquei sem celular e eu acho que eu fico bem sem celular. Né? Eram mais 9 minutos, tá? Então, rápido. Vai. Boa noite, Pedro. Minha parte favorita também. Foi os esportes e os jogos, que eu e o João ganhamos segundo lugar no nominal, né? Tinha um garoto lá torcendo com a gente, o que a gente fez? A gente torceu pra ele, né? Aí chegando em casa, comemorando meu aniversário, né? Chorei muito. Ganhei uma caneca de presente. Foi muito legal. Eu vi muitos amigos novos, eu tenho bastante facilidade para fazer amigos. Inclusive, empregador dele. Como vocês viram, eu ganhei medalha de bronze. O garoto que ganhou de prata e o garoto que ganhou de ouro, os dois eram meus amigos. Pra ver que eu não tinha oponente. Quando a gente tirou a foto, a gente tirou todo mundo abraçado, todo mundo graças de ouro quanto eu. Amém. E eu queria falar também que o acampamento foi bem legal, era só isso que eu queria falar. Boa noite. Cara, eu vou contar um pouquinho da história que aconteceu. Eu cheguei um pouco atrasado e descobri que não era pra falar parabéns pro Sonic. Aí fui fazer a prova,
Esqueci de ligar pra minha mãe brigou comigo depois. Depois eu fui. Não me lembro. Eu sei que eu fui jogar bola. Eu fui jogar bola. Aí me chamaram pra ir pro vôlei. Participei do vôlei. E eu gostei muito de lá no vôlei porque foi a gente estava perdendo o primeiro set. Aí eu entrei no lugar de João Gabriel, mas ele bateu de novo. Aí nós fomos jogar de novo. Começou o segundo set. O Maurício do Lorenzo eliminou ele e outro oponente lá. Desentendimentos. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu virar o jogo, o Lorenzo chegou, perdemos. Mas a gente, cara, a melhor parte da vida do vôlei foi a nossa união, porque a gente mesmo ganhando, perdendo, a gente saiu lá muito feliz. Porque é muito bom a gente estar em comunhão. Boa noite. O que mais aprendi lá foi não ser egoísta. Jogar em conjunto. É isso. Boa noite, igreja. Vou dar continuidade no que o Ricardo estava falando hein, sobre o vôlei, trabalhei em equipe, a gente foi em quarto lugar, a gente ganhou uma, perdeu outra, e aí quando a gente foi disputar o quarto lugar, a gente foi disputar o terceiro lugar e a gente começou perdendo e a gente estava muito tenso, porque a gente estava perdendo e a gente, vamos dar o sangue. Aí eu só sei que gente, vamos ficar quieto, vamos jogar só o nosso, vamos fazer o nosso. E aí a gente só sei que a gente começou a virar e tava virando. Foi quando o Enzo deu um bolo lá com o outro adversário. Aí os dois saíram, não tinha entendido nada, não tinha escutado nada. E aí a gente. Aí eles saíram, eu tinha sacado, a gente começou a perder, depois a gente começou a ganhar quando ele saiu. Aí depois quando chegou a gente começou a perder. Aí ele perdeu. Aí tipo, o Enzo tava aceitando, porque ele tinha saído, para ele tava sendo muito injusto ele ter saído. Aí ele ficou de cara emburrada, ficou vermelho, criou um pimentão. Não tava aguentando, tava quase chorando. Aí ele, não, que não sei o que, tem que aceitar, perder sem zangar, assim. Mas enfim, resumidamente foi isso. Eu gostei muito do trabalho em equipe que a gente teve. A gente trabalhou bastante em equipe e a gente entendeu que a gente, mesmo a gente perdendo, a gente tem que se alegrar no Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de ir no acampamento, né? Foi muito legal porque no primeiro dia que a gente chegou, vamos lá dormir, tudo de boa. Tá eu e o Gabriel aqui, ele me acorda me chutando. Fala, Daniel, levanta, que a gente vai ter que ir lá pra baixo. Deus, cara, eu vou ter que levantar, tava dormindo, cara, tava cheio de sono. Aí ele foi resmungando lá, falando, cara, eu não queria estar levantando aqui, tô todo cansado, né? Acabei de acordar, são 2 horas da manhã. Aí nós ficamos lá no campo, ele deitou, né? Eu fiquei um pouquinho mais em pé, por causa que o Iago tava falando para os caras ficarem quietos, não ficavam quietos. Aí depois eu fui e deitei junto com ele. E muito obrigado. Para encerrar, eu queria mostrar o nosso certificado. Nosso segundo acampa real e a segunda vez que a EBC entra lá. A EBC faz parte. Nós ajudamos a criar, nós fomos. E isso se deve além de Deus à igreja. Que a cada paçoca que compra, a cada açaí, a cada trufa, a igreja faz parte de tudo isso. Tá? Então eu queria agradecer aos pais pelo comitê de justiça, principalmente o Gilmar, que foi e voltou com a gente, encheu o carro dele, tá bom? E eu queria chamar aqui o Idenilson para orar pela gente, tá? Para a gente poder encerrar e dar prosseguimento ao culto. Obrigado. Bem, vamos ficar de pé? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, com nosso coração de graça, por tudo que representa, Pai, esse momento que esses meninos passaram, Pai, por tudo que eles viveram naquele lugar, por momentos de comunhão, de aprendizado, de entender quais são os seus chamados, Pai, dentro do reino, aprender que
a nossa vida teremos derrotas também, mas com o Senhor conosco permaneceremos alegres e firmes e constantes na Tua palavra, Deus. O Senhor esteja abençoando cada um aqui, Pai, cada família constituída, Pai, cada família dessas crianças, Pai, os pais que nos autorizaram a ir até esse local. Alguns pais nem sabem quantas bênçãos, Pai, eles estão liberando sobre a vida desses meninos, Pai. Que eles possam ter aprendido, que eles possam trazer para cá, para a nossa igreja, essa sabedoria, Pai. Que eles possam a cada dia evoluir mais e mais, e a cada dia buscando mais o Teu reino, Pai, fazendo a vontade do Senhor, Deus. O Senhor esteja cobrindo, Pai, esses jovens e adolescentes com Tuas poderosas mãos, Pai, e guardando, livrando de todo mal, levando eles a cada lugar, Pai, que eles possam resplandecer a Tua glória, Pai, no lugar que eles estiverem, Pai. Eles possam entender o Teu chamado nas suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Permaneça com todos, Pai. Assim te oramos, agradecidos, Pai, por essa liderança, o Vitor e o Iago, por ter se disponibilizado, Pai, a apoiar essas crianças, esses jovens, a direcioná-los no caminho, Pai, que isso possa se multiplicar a cada um deles, Pai. E que isso aqui seja só o início, Pai. Pois sabemos que a nossa igreja é tão novinha, com tantos jovens dedicados dessa forma, Pai, e que eles possam ser multiplicadores desse projeto, em nome de Jesus. Assim te oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua. Uma vez embaixador! Glória a Deus. Pode se sentar. Vamos passar para o momento de dízimos e ofertas agora. Vou chamar Dona Maria, Cecília. Para fora. Meus irmãos, Pai do Senhor, amém? Muito bom estarmos juntos para celebrar o Senhor e mais uma vez ouvir a Santa Palavra e ouvir a voz do Senhor para a nossa vida nessa noite, amém? Nós vamos então meditar nesse momento na Palavra do Senhor e eu quero te convidar ao livro dos Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos refletir sobre o texto. Na verdade, um discurso do apóstolo Paulo. E nós queremos pensar nessa noite sobre uma proclamação corajosa. Ou seja, é um convite, né? Proclame corajosamente. Esse é a mensagem da nossa reflexão de hoje. Proclame meu Senhor, que coragem! Proclame corajosamente. Melhorou um pouquinho. Esse é o objetivo. Nós vamos refletir sobre isso hoje, sobre essa mensagem que está em Atos capítulo 13. Atos 13, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós vamos ler a partir do verso de número 26. Bom? E nós vamos ler até o 41. Vai ser quase um podcast. Mas eu peço que você acompanhe a leitura atentamente da palavra do Senhor, que é um texto muito precioso, tá bom? Diz-nos assim a palavra do Senhor, peço que você acompanhe. Atos 13, a partir do verso 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temei a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, colocaram-o em
sepultura ou em túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galileia para Jerusalém, os quais são agora seus testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita a nossos pais. Verso 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. E desta maneira o disse: e cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz um outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a própria geração, conforme os desígnios do Senhor, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele quem Deus enviou ressuscitou e não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste, e por ele mesmo, e por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Estamos finalizando. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Essa é a maravilhosa palavra do Senhor, o empolgante texto da palavra do Senhor que nós vamos meditar nessa oportunidade. Nós precisamos perceber, meus irmãos, que a comunicação é algo essencial. Já existe aquele ditado: quem não se comunica, se trubica. Nós precisamos nos comunicar a todo momento. E a comunicação é algo essencial para a nossa vida, de um modo geral. E a comunicação, existem características de uma comunicação. Nós não estamos falando de uma qualquer comunicação que foi falada por Paulo aqui. Isso é caracterizado como uma proclamação. É uma mensagem em voz alta, uma mensagem muito clara e que está sendo muito bem falada. Comunicar é algo essencial. Não sei se você sabe, mas existem algumas pessoas que estão estudando aí formas de comunicação alternativa. Existe uma coisa chamada ASPECT. Você já ouviu falar nesse termo? ASPECT, na verdade, é um sistema único de comunicação alternativo. Para que serve essa forma de comunicação alternativa que foi criada nos Estados Unidos? Ela visa, na verdade, de alguma forma, através de figuras ou de imagens, fazer com que crianças que têm um nível de autismo severo ou pessoas que têm um nível de rebaixamento, da sua capacidade cognitiva, de conseguir se comunicar com pessoas. Então foi um cientista dos Estados Unidos que criou uma série de fichas, como que figuras mesmo, que tem a capacidade de fazer com que essas crianças que não conseguem se comunicar possam se comunicar. Então tem uma mãozinha de silêncio, tem uma mão estendida, tem uma série de elementos para que essa criança, que às vezes não tem uma capacidade, possa se comunicar. Isso é essencial, isso é fantástico, isso é uma possibilidade de comunicação. Mas isso foi criado há um tempo atrás. Nós estamos vivendo a era da informação, da tecnologia, e então esse sistema se modernizou. E hoje existe o que é chamado de comunicação alternativa de alta tecnologia. O que significa isso? É um tablet com uma série de imagens, um monte de ícones, e que a criança clica no ícone que ela quer
apresentar e estabelecer uma comunicação com uma pessoa. Isso geralmente acontece, eu estava numa aula falando sobre isso, né? E a menina falou que já existem até algumas sorveterias de São Paulo em que existem esses íconezinhos. Então, uma criança que tem um nível de capacidade de comunicação reduzida, ela mesma pode ter autonomia e comunicar. Isso é uma capacidade de comunicação. Fantástico, né? Mas, na verdade, existem outras formas de comunicação. Hoje, algo que a gente vive muito é a comunicação através das propagandas, né? Propagandas de televisão. E não sei, eu estava investigando sobre propagandas de TV, e engraçado que o pastor hoje até falou de uma, né? Quem estava na igreja, quem lembra? O que o pastor falou hoje? Da Calói. Não foi? Não esqueça a minha Calói, né? E eu não lembrava desse, foi interessante. Mas eu queria lembrar você alguns comerciais interessantes. Você lembra do comercial da Bombril? Né? O comercial do Bombril, Carlos Moreno interpreta num desses comerciais do Bombril, que é muito criativo. Você vê o histórico dos comerciais do Bombril, eram muito criativos. E um certo comercial, ele faz uma série de interpretação de pessoas diferentes. Ele se veste de um empresário e fala da importância do Bombril na sua empresa. Ele se veste de como que uma espécie de dona de casa, falando da importância do Bombril. Então são formas de comunicação que são muito criativas. Você parar para pensar algumas propagandas mais recentes, você lembra aquela frase: como eu faço para chegar em tal lugar? Pergunta no Posto Piranga. Então são marcas que a gente vê numa série de propagandas que deixam a comunicação clara. Você vê alguém com um símbolo da Nike, em qualquer lugar do mundo, as pessoas sabem que aquilo ali se trata da Nike. Ou do iPhone, né? Tem uma maçãzinha mordida, é o iPhone. Comunicação é algo essencial. Nós poderíamos pensar aqui uma série de outros elementos a respeito da comunicação, mas eu queria te aproximar agora do texto bíblico e de como a palavra do Senhor vai nos fazer agora pensar num grande comunicador. Irmãos, o apóstolo Paulo era um grande comunicador. Um homem que tinha um domínio da oratória, um homem que tinha domínio da ciência, um homem que tinha domínio da teologia. Era um homem então. Mas é curioso que nós estamos em Atos 13. Atos 13 é o início da caminhada missionária de Paulo. É a primeira viagem que ele vai fazer para a pregação do Evangelho. Ele é levantado pela igreja e é enviado em Antioquia, né? Ou Antioquia, para algumas outras regiões, para então pregar o Evangelho. E nesse texto, em Atos capítulo 13, nós vamos ver Paulo pregando e se comunicando de forma essencial. E é o primeiro registro de uma grande pregação de Paulo, em Atos. É o primeiro momento, é a primeira pregação de Paulo. E a gente pode ver como foi especial, como foi muito bem explicada essa pregação que o apóstolo Paulo ele apresenta. Irmãos, é muito curioso como que é surpreendente que a pregação do Evangelho ela não tem muito a ver com a criatividade do pregador. Até tem, porque precisa se comunicar de uma forma eficiente. Mas me parece que o apóstolo Paulo deixa algumas pistas de que no tocante ao Evangelho a importância está nele mesmo. Não sei se você já viu alguém que vai fazer uma comunicação e ela fala mais dela do que ela quer falar. Você conhece mais da pessoa do que da mensagem. Isso acontece muito também em igrejas. Mas é muito curioso como Paulo, nesse texto maravilhoso, ele deixa esse sinal de que nós somos meros arautos. O arauto é um condutor de uma mensagem, ele é um comunicador, ele passa uma mensagem, ele não quer falar dele, ele quer falar da mensagem que lhe foi confiada. Russell Shedd, um grande teólogo, já infelizmente morto, deixou uma frase interessante que ele diz que o arauto é um mensageiro da esperança. O arauto é um embaixador do amor. Um arauto é um portador da graça. Nós somos arautos do Evangelho.
temos a responsabilidade de comunicar essa mensagem de salvação a muitos outros. O apóstolo Paulo, então, vai deixar algumas pistas de como nós podemos ter segurança na mensagem que pregamos. Não sei se você já viu alguém querendo convencer uma outra pessoa e nem ela mesma estava convencida do que fala. Nem ela mesma estava tão convencida assim da mensagem, do produto. Não me lembro, acho que foi um momento, Camila, que nós fomos comprar alguma coisa e aí o vendedor, no meio do processo de convencimento, ele no meio do caminho mudou a história e falou: olha, gente, eu vou ser muito sincero com vocês, não compra não. Eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro. Foi numa lanchonete, a gente estava na lanchonete, e o rapaz começou a falar mal da lanchonete, falando: olha, aqui a comida, a gente está quase falindo, eu não recomendo vocês a comer. Então quer dizer, nem ele mesmo estava convencido daquilo que estava vendendo, daquilo que estava comunicando. Isso não acontece com o apóstolo Paulo. Ele nos deixa pistas de como podemos comunicar a mensagem que nos alcançou com poder e graça de forma eficiente, de forma corajosa, de forma a convencer, não pela nossa capacidade, mas pelo poder da própria palavra. E ele deixa algumas pistas. A primeira delas é que nós podemos comunicar a mensagem do Evangelho com segurança, porque ela fala sobre um Salvador. Nós temos um Salvador. A nossa mensagem não é sobre a nossa força, a nossa capacidade. Ela fala sobre um Salvador que já cumpriu a sua missão. Primeiro, então nós podemos proclamar corajosamente, pois há um Salvador. Isso já muda tudo, irmão. Isso já muda tudo. Voltando ao texto, a partir do verso 26, ele começa a contar quase que a trajetória da história da vida de Jesus. Ele começa falando com o público dele, descendência de Abraão. Ele já sabe quem é o público dele. Nesse processo de comunicarmos a mensagem do Evangelho, é importante conhecermos quem é o nosso público. Quem são as pessoas que estamos falando? A quem estamos comunicando a mensagem do Evangelho? Paulo deixa essa pista para a gente. Ele fala primeiro aos irmãos da linhagem de Abraão. Ou seja, ele está falando diretamente para os judeus. Mas é curioso que ele também fala dos tementes a Deus. Os tementes a Deus naquele contexto eram aqueles que não eram judeus, mas que tinham aceitado a mensagem de salvação e estavam juntos, ouvindo a mensagem de Paulo. Por isso nós precisamos, de alguma forma, conhecer o povo no qual estamos comunicando a mensagem. Nós precisamos conhecer as pessoas. Nós precisamos conviver, ver o que as pessoas estão falando a respeito de Jesus, ver quais são as intenções, quais são as angústias, quais são as esperanças das pessoas que estamos convivendo no nosso dia a dia. Conheça as pessoas. Por isso que crente, irmão, precisa ser uma pessoa que se relaciona com pessoas. Você já viu aquele crente que é o crente meio... né? O crente que não gosta de gente. Irmão, não dá para ser crente. Não. Prefiro os bichinhos. Tudo bem, mas a gente precisa, porque a mensagem do Evangelho envolve isso. Se envolver e amar pessoas. O apóstolo Paulo começa mostrando isso. Ele conhecia o público que estava à volta dele. Nós precisamos ter essa característica, essa ousadia. Em Mateus 9:36, a gente vai ver que Jesus diz, em um certo momento, vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque viu que elas andavam abatidas e atribuladas, ou aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A primeira coisa que precisamos pensar nessa comunicação eficiente da mensagem de salvação é vermos pessoas. Às vezes somos seduzidos pelo mundo evangélico de que são almas. Almas são pessoas, irmãos. Almas são histórias. Almas são angústias. Almas são preocupações. Almas são pessoas em necessidade de encontrar Jesus. Alma não é cifrão.
Alma não é um número, alma são pessoas que carecem da mensagem de salvação. Então a gente percebe que existe esse desafio a todos nós. Mas além disso, a gente vê que o texto fala de algumas pessoas que a gente precisa estar atento a elas, que são os crentes professos, aquelas pessoas que só dizem que creem. E o texto fala de uma série de pessoas aí, né? E ele vai falar lá no verso 27, pessoas que habitavam em Jerusalém e não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que liam a todos os sábados. Então eles liam a respeito de Jesus, ensinavam a respeito de Jesus, mas ao fim das contas não conheceram o próprio Jesus. Isso é muito curioso. E ele fala que quando o condenaram, cumpriram as profecias. Nós precisamos pensar nessas pessoas que estão a todo momento tendo contato com a mensagem do Evangelho, mas de alguma forma não são atraídas por essa mensagem. Vai existir esse público também. Nós precisamos estar atentos a estes que estão sempre ouvindo, mas que não conseguem assumir esse lugar, né, de receber essa palavra. Nós precisamos orar por essas pessoas. Isso aqui nos ensina também como que os próprios religiosos no contexto de Jesus, eles acabaram se perdendo no meio da sua prática mesmo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós não podemos sacrificar o essencial em troca do que é importante. Muitos dos fariseus, saduceus, escribas da época de Jesus trocaram o essencial pelo que era importante. Cumprir o rito da lei era importante, obedecer o sábado era importante, fazer tudo que estava determinado na lei de Moisés era importante. Mas eles estavam diante da própria lei encarnada, do cumprimento da lei, o Cristo, e o negligenciaram. Então, irmãos, não troque o que é importante pelo que é essencial. Nossa vida com Jesus é essencial. A nossa caminhada de fé com o Senhor é essencial. Aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós é essencial. E nós não podemos trocar isso pelo que é passageiro, pelo que é só importante. Além disso, o texto vai falar agora e focar a respeito do próprio Cristo, a partir do verso 28, que embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que o levasse e que ele fosse morto. Mas é interessante que ele fala que depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-o do madeiro e puseram-no em um túmulo. Existem alguns textos que falam que os judeus do Sinédrio que fizeram esse processo de tirar Jesus do madeiro e até de sepultar Jesus. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos está na história daquele texto lindo de João 3, não é? Em que ele vai na calada da noite se encontrar com Jesus e pergunta: mestre, ninguém pode me ver conversando contigo. Vai pegar mal se me verem conversando. Eu, o mestre da lei, conversando com Jesus, vai pegar mal. Então eu vou à noite tentar falar com ele. Algumas são essas as interpretações. E pergunta: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, o reino? E aí Jesus ensina a ele sobre o novo nascimento. Até que o momento que João 3,16, é falado nessa explicação que Jesus dá a Nicodemos. Só que se você perceber, depois a gente não tem nenhuma notícia mais de Nicodemos, não é? A gente não vê Nicodemos pregando, Nicodemos evangelizando, Nicodemos expulsando demônio, não tem. Mas tem um texto que deixa um sinal de que Nicodemos foi responsável, provavelmente, por sepultar o corpo de Jesus. Ele e um homem chamado José de Arimateia foram os dois importantes homens para fazerem esse processo de sepultar o Jesus, né? Mas o próprio texto, quando ele fala de ter sido colocado no madeiro, é uma profecia lá de Deuteronômio. Está falando de uma profecia de Deuteronômio, porque aquele que fosse colocado no madeiro seria maldito. Ele assumiria toda a culpa, todo o pecado
em seu próprio corpo. Deuteronômio 21, 23 vai falar disso. Eu tenho aqui também, deixa eu fazer a leitura. Foi? Não deixem que o corpo no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Já é uma referência também ao que Jesus viveria no Calvário. E a gente percebe, irmãos, como que a mensagem de Paulo não é muito sobre ele, irmão. A mensagem de Paulo me parece ser puramente a história de Jesus. A história a respeito deste que viria e que cumpre toda a profecia e que faz uma obra perfeita através do seu sacrifício na cruz, garantindo salvação àqueles que precisam. Então, depois de falar desse início, de falar sobre como há uma notícia de um Salvador, nem tudo está perdido. E a gente fala assim, não, o brasileiro, o carioca, o paulista, eles já sabem. Irmão, não sabem. A gente fala, não, todo mundo já sabe sobre Jesus, todo mundo já ouviu falar sobre Jesus. Irmãos, as pessoas ainda não conhecem Jesus. Ouvem falar aí, sobre, mas às vezes ainda não tiveram uma experiência com o Cristo. Por isso nós precisamos anunciar isso, que existe um Salvador. Mas além disso, o texto vai caminhar e falar que Cristo não é só o Salvador, e para salvar precisa ser salvo de alguma coisa ou de alguém. Me lembro do pastor José Carlos. Pastor José Carlos que falava isso. Quem é salvo precisa ser salvo de alguma coisa ou de alguém. Então só há salvação para aquele que está em perigo. Por isso que o texto vai falar agora que Jesus não é apenas um salvador, ele também é justificador. Ou seja, ele não só resgata, mas ele paga a pena, ele paga o preço. Uma pessoa que está sequestrada, ela precisa de resgate e de pagamento para que ela seja livre da condenação. Jesus, além de Salvador, ele é justificador. E o verso 31 vai falar isso. Depois do 30, que ele fala, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí vai falar de uma série de momentos em que Jesus, já ressurreto, aparece para muitas pessoas e convive com essas pessoas. Mas aí ele vai falar, lá no verso 33, como Deus o cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. E a gente vai vendo como ele vai narrando e ele vai explicando que Jesus é essa mensagem última. Hebreus é um texto fantástico, eu fico maravilhado com Hebreus 1:1. Diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas formas pelos pais dos profetas, nos últimos dias, já o verso 2, nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Irmãos, Deus não tem nada de novo a falar no tocante à nossa salvação. A mensagem última de Deus a respeito da salvação da humanidade já foi feita. E a mensagem é Jesus Cristo. A mensagem mais maravilhosa, a comunicação mais fantástica, a mensagem definitiva de Deus ao homem é que Cristo morreu pelos nossos pecados enquanto éramos ainda pecadores. Irmãos, essa é a mensagem maravilhosa. Essa é a mensagem última de Deus à humanidade. Quem vai nas igrejas atrás da nova novidade, Nova novidade é bem redundante, Da mais nova. Tem gente que vai na igreja assim, na expectativa de que vai sair um negócio, que o pastor vai falar um negócio que vai ser uma chave, O pessoal hoje está com esse termo agora, A pregação de hoje vai virar chave na sua mente.
quase né? Irmãos, a chave já foi virada. Há muito tempo atrás, a chave já foi virada. É uma chave que estávamos trancados, né? Nos portões do inferno, e foi aberto esse cativeiro e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos conduzidos às mansões celestiais pela obra perfeita do Cristo. Irmãos, essa é a mensagem mais atual. Existe um autor que fala que o Evangelho ele é mais atual que o jornal de amanhã. Irmãos, a mensagem última de Deus é essa: Jesus. Não vá atrás de novas experiências da fé. A mensagem mais atual e mais eficiente para a nossa vida é Jesus. Amém. E sempre será. E isso que preenche o nosso ser, isso que preenche a nossa alma, isso que dá direção para a nossa vida. O Cristo que morreu pelos nossos pecados. Que mensagem maravilhosa. Então Deus cumpriu a sua promessa. O texto fala isso. No verso 33, né? Deus cumpriu a sua promessa. Ele cumpriu plenamente. Deus não faz obra pela metade. Deus não faz as coisas de meia boca. Deus cumpre plenamente e perfeitamente aquilo que promete. Porque se Deus então prometeu, nós podemos confiar, né? E aí existe aquele hino do HCC, confiando, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Esse hino é fantástico, né? Estava vazio agora há pouco. Rapaz, eu me molhei todo aqui. Olha só como é que o poder dá. Então, irmãos, a gente percebe: Cristo é o cumprimento da profecia. Cristo saiu da sepultura. O texto fala isso. Outro hino da HCC interessante é esse, né? Aquele da sepultura saiu. Esse hino é lindo também. Porque, irmãos, é isso que dá garantia da nossa vida, é isso que nos dá restauração. A obra de Cristo não garante apenas uma vida para além, mas ela dá sentido na vida aqui. Nós temos uma restauração na nossa vida moral. Cristo restaura o nosso ser, o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa forma de sermos guiados nesse mundo em trevas. Apesar de forasteiros e arautos, né? Nós somos forasteiros em terra estranha, né? 1 de Pedro vai falar, mas nós temos uma forma de trilhar essa caminhada. Nós temos uma restauração, não só moral, mas uma restauração espiritual na nossa vida. E a maior é a restauração da nossa alma. Nós podemos ter uma cura física maravilhosa, isso é importante para a nossa fé. Não estou dizendo que a nossa vida precisa ser sem atos sobrenaturais de Deus. E não estou dizendo que nós não devemos buscar coisas sobrenaturais da parte de Deus, devemos buscar. Mas a maior garantia e o que mais deve nos trazer segurança no nosso coração é a nossa condição espiritual. Para onde está sendo conduzida a nossa vida espiritual? Aonde está a nossa alma garantida em Jesus? Se no fim das coisas, no fim das contas, nós fomos tragados pela morte, para onde irá a nossa alma? Onde será o desfecho final da nossa história? Diante de Jesus para toda a eternidade ou no inferno para toda a eternidade? O texto deixa apenas esses dois caminhos. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele também vai falar sobre remissão de pecados. Ele não só começa a contar a história de Jesus, mas chega um momento crucial, um momento importante, lá no verso 38 já. E ele vai falar: pois, irmãos, tomai conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste. Mas a maior notícia que temos que experimentar e anunciar a respeito de Cristo é essa:
que por meio deste há remissão de pecados. Por meio de Cristo, o nosso pecado pode ser perdoado, pode ser limpo, pode ser retirado, podemos ser purificados, restaurados, reanimados, revividos em Cristo Jesus. É Ele, unicamente Ele, somente por Ele e para Ele são todas essas coisas, porque somente por meio de Cristo a restauração da nossa condição. Não é a nossa capacidade, não é o poder da nossa música, não é a capacidade da nossa pregação, é puramente a graça de Deus que nos conduz à salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a gente vê também que o texto vai falar que essa obra ela é superior à lei de Moisés. Porque lembrem a quem ele está falando? Ele está falando a judeus. E judeus têm a lei de Moisés como e é a palavra de Deus. Mas é a palavra provisória, porque existe uma revelação que ela acontece de forma progressiva e a mensagem última de Deus é Cristo Jesus. Então, os judeus pararam na lei. E o apóstolo Paulo agora está falando isso, que a lei fala sobre Jesus. E esse Jesus que vocês liam, estudavam na sinagoga, o condenaram à morte, mas não conheceram quem ele era. É disso que ele está falando. Mas ele diz então que Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento de toda a lei. Ele é o pão, né? Você vê que todo um símbolo que a gente vai vendo no Antigo Testamento, Jesus vai se anunciando. Como a rocha, como o pão, como a água. Ele vai se anunciando como este, que cumpre todas essas profecias do Antigo Testamento. Portanto, Jesus também se anuncia como superior à lei de Moisés. E aí a gente percebe então, irmãos, que Jesus, ele também é superior à nossa tradição. Nós temos uma tradição enquanto batistas, mas não é isso que garante a nossa salvação. Você é salvo porque você é batista? Não, irmão. Não. Isso faz parte da nossa forma de crer e entender Jesus? Faz. Porque isso nos dá uma identidade, né? Por que não somos assembleianos? Porque tem coisas que acreditamos que é diferente de um irmão assembleiano. E não somos presbiterianos, porque eles têm algumas coisas que acreditam que não nos identificam. Temos a nossa forma de entender o que é a igreja, como é que é o ministério pastoral, como é que se manifestam os dons. Tudo isso é importante. Mas não é isso que define a nossa fé. O que define a nossa fé é essa mensagem que Paulo está pregando e aceitar essa mensagem, entender essa mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então Jesus é superior àquela tradição. O próprio Paulo está falando isso a esse povo aqui. Essa mensagem de salvação é superior à tradição que estava sendo estimulada. Então, irmãos, a gente percebe, agora caminhando para o momento final do texto, que essa proclamação envolve o anúncio de um Salvador, porque só precisa de salvação quem está perdido, mas esse Salvador não só resgata, mas restaura a condição inicial, porque ele justifica, ele purifica, ele regenera. Regeneração é esse sentido, de tornar-nos novos, aptos diante de Deus. Éramos desprezados, inimigos de Deus, dignos de ira, de condenação, de morte, de pecado, dignos do inferno. Mas Cristo não só nos salvou, mas além disso ele nos justificou. Ele nos deu uma nova condição diante de Deus. E diante dessa mensagem, o texto nos apresenta que muitas pessoas acabam ouvindo, né? E o que causa nesse público essa mensagem? Que hoje pra gente acaba sendo tão banal, né? Pessoas que escutam essa mensagem gloriosa falam assim, é igual quando Paulo fala no Areópago, não sei se você lembra, no finalzinho de Atos. E aí depois de toda a pregação de Paulo no Areópago, tem um pessoal que fala assim, sobre esse assunto, a gente escuta outra hora.
Quem não já viveu um negócio desse no evangelismo? A gente empolgado, falando da mensagem de salvação, e assim, né? Esperando o que a pessoa fala. Ela fala: então, eu estou tão atrasado para o trabalho, a panela está no fogo. Daqui a pouquinho a gente conversa. Passa aqui mais tarde que a gente conversa. Isso foi vivido por Paulo há muitos e muitos anos atrás. Isso será vivido por cada um de nós. E muitos outros que virão após a gente também vão ouvir essas histórias. Porque a mensagem de salvação falada, explicada, exige do ouvinte duas atitudes: ou ele aceita, entende, ou ele rejeita a mensagem. E é curioso o que acontece nesse texto. Olha o que os ouvintes do que Paulo fala até aqui vão falar lá no verso 42. E ele não fala uma coisa super boa de escutar. Olha o que ele fala no verso 40. Ele deixa um alerta para eles no verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que foi dito aos profetas. Ou seja, que não seja essa a condição de vocês. Aí ele vai falar: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Depois que ele termina de falar isso, o verso 40 vai dizer: e saíram eles, saíram os que estavam pregando. E o texto vai dizer: e muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos. O que é um prosélito piedoso? Prosélito é aquele que aceitou o evangelho, mas que não era judeu. Então ele é um crente que seguia o judaísmo, mas não era judeu de nascimento. Então ele era um prosélito, tá bom? E o texto continua: e eles seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, persuadiram a perseverar na graça de Deus. Irmãos, eles rogaram. Fala isso pra gente todo sábado. Você já ouviu alguma pregação? Eu me lembro de pregações que eu ouvi há anos atrás. E ela ainda nos marca. Existem mensagens que marcam o nosso coração. E a gente pensa assim: nossa, se eu pudesse voltar nesse dia e ouvir de novo aquela pregação, isso ia me causar um contentamento. É isso que os ouvintes de Paulo estão falando. Por favor, prega igualzinho que você pregou agora, no sábado que vem, porque isso mudou a nossa vida. Isso falou de algo sobrenatural para a nossa história. Isso é muito especial da gente perceber que nós precisamos anunciar somente o Cristo. Não há outra novidade. Não há outra coisa que preencha a nossa vida mais do que a mensagem do Evangelho. Mais do que a mensagem de salvação em Cristo. Mais do que os efeitos da obra santa, da obra regeneradora, da obra milagrosa de Cristo na nossa vida. Não há nada mais especial. Os efeitos também são especiais, mas essa obra, ela é sensacional. Cristo precisa continuar sendo anunciado como aquele que foi anunciado, que encarnou, que pregou a salvação, que morreu no madeiro, mas que ressuscitou e que virá. Essa mensagem completa precisa ser anunciada. E a boa notícia de tudo isso é de que a história ainda não cessou. Essa bela história ainda não se concluiu. Afinal, a igreja ainda aguarda o retorno do seu Salvador. Ainda aguardamos o retorno do nosso Salvador. Então a mensagem do Senhor nunca volta vazia. A pregação nunca é vã. Irmãos, quando o recurso humano acaba, irmãos, quando a capacidade ou a inteligência humana ela se encerra, o Espírito de Deus se coloca em ação. Onde nos falta, o Espírito preenche. Onde nos falta conhecimento, o próprio Senhor diz: peça, que Ele dá voluntariamente àquele que pede. Onde nos falta dons, o Senhor acrescenta, de forma que a igreja continue a caminhar. Onde nos falta visão, o Senhor nos acrescenta uma visão nova para aquilo que Ele quer realizar. Irmãos, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Na sua igreja e em cada um de nós.
Por isso, diante dessa linda mensagem de salvação que Paulo fala, nós precisamos pensar na nossa condição. O que nos falta? Isso é interessante porque eu acho que é uma das perguntas mais desafiadoras de Jesus. O que nos falta? O que te falta hoje? A gente precisa pensar nessa pergunta. Nos falta o que hoje? E a gente precisa analisar essa pergunta no nosso coração para que possamos refletir que o Senhor tem sempre a nos oferecer aquilo que nos falta. O problema é que a gente acha que o que nos falta é o que é importante, não o que é essencial. O que nos faltará e que foi suprido é a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Sempre vai ser uma falta nossa, porque somos estes mesmos. Paulo fala: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livra dessa condição de pecado? Porque eu carregarei isso até a morte. Mas esse mesmo Paulo fala: é a graça de Deus que trabalha na minha fraqueza. É esse reconhecimento de falta que agrada o coração de Deus. Não é a nossa autossuficiência diante dele, mas é a nossa capacidade de reconhecer que hoje carecemos mais dele do que carecemos ontem. Amanhã seremos mais dependentes de Deus do que fomos hoje. Essa carência, essa humilhação diante do Senhor precisa ser vivida, evidenciada diante da mensagem de salvação, né? E alguns profetas mostram isso, né? Quando o texto fala que caíram com o rosto em terra, esse reconhecimento de que não seremos a igreja vitoriosa, triunfante, se não reconhecemos a nossa carência do Senhor. Precisamos de Jesus, irmão. Em tudo, para fazer tudo o que fazemos, precisamos do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor, irmão, nunca volta vazia, e ela sempre terá os seus efeitos. Portanto, talvez a mensagem de hoje não tenha sido tão nova assim, mas ela é tão nova quanto, ou mais atual do que o jornal de amanhã. É uma mensagem antiga, as velhas letras, que ainda fazem sentido na nossa vida. É a antiga palavra que permanece sendo eficaz e transformando o nosso ser. É uma mensagem que talvez você não ouviu nada novo aqui, mas é uma mensagem que ainda nos causa novidade no ser, porque o Evangelho se atualiza enquanto efeito na nossa vida. É algo que o Senhor tinha que nos relembrar, é algo que o Senhor tinha que aplicar no nosso ser e que Ele conduz através da mensagem de salvação. Portanto, meus irmãos, diante da maravilhosa mensagem de salvação, nós precisamos saber que temos motivos de sobra para proclamar o Evangelho de forma corajosa, de forma eficaz, porque temos um Salvador, temos alguém que nos justifica de nossos pecados, e o texto diz que essa palavra nunca volta vazia. Amém? Amém? Deus preenche o nosso coração com a sua mensagem, com a segurança, né, que o próprio Evangelho garante a cada um de nós. Vamos orar nesse momento? Nosso Senhor, nós te agradecemos, porque nessa noite nós relembramos as antigas letras. Nessa noite nós relembramos algo que, para uns, já é uma mensagem que vem ao coração sempre, mas para outros pode ser algo novo, uma mensagem que veio ao coração de forma diferente. Mas a verdade é que a tua palavra, ela sempre é nova, ela sempre se renova nos nossos corações. Então, naquilo que nos falta em comunicar, que o Espírito preencha com graça, que o Espírito transforme com soberania e que transforme com poder vindo do Evangelho, Senhor. Deus, nada mais precisamos senão de estar junto de Jesus. Deus, faz de nós esses servos
que declaram, Deus, para onde nós iremos. Não há outro lugar para ir, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Deus, obrigado por essa segurança que temos no nosso ser, de que somos salvos, eleitos, chamados por Jesus, e que temos um Salvador, temos um justificador, temos alguém que faz com que essa palavra seja sempre eficaz na pregação. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor, te agradecemos por confiar a nós tamanha missão, sermos arautos dessa mensagem, tão pequeninos, Senhor, tão falhos, tão faltantes diante do Senhor, mas que o Senhor nos preencha onde nos falta. Muito obrigado. Conduza a nossa vida, conduza a nossa igreja diante dessa mensagem, que nunca venhamos nos esquecer, nunca venhamos nos desviar, nunca venhamos ser seduzidos por outras palavras, senão a mensagem do Cristo crucificado. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor em Cristo Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Após uma mensagem dessa, te convido a ficar de pé e declarar que em Jesus nós temos uma nova história. Amém? Vemos que Ele tem uma nova história para cada um de nós. Quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Ele transforma nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor.
Vou convidar os aniversariantes do mês para virem aqui. Aniversariantes. Tem mais, hein? Aniversariantes do mês. Aniversariantes do mês. Mais alguém? Mais alguém? Aniversariante do mês. Aqueles que nos visitam, todo último domingo do mês nós fazemos o juntamento de panela, onde comemoramos os aniversariantes do mês e fazemos uma comunhão ali fora. Não vão embora após o culto, fiquem com a gente para poder participar, para podermos comemorar tanto aniversariantes do mês, como estarmos em comunhão aqui, para continuarmos adorando o Senhor ali fora. Vou convidar a Marinete para estar orando para os aniversariantes do mês. Boa noite, igreja. Oremos então. Acho que tinha mais gente de setembro, não? Eu também acho. Vamos orar então? Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, santo, santo é o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome para todo sempre. E obrigada, Deus, por essas vidas que aqui estão, que nesse mês completaram mais um ano e bondosamente Tu permitiste, Senhor, que eles vivessem. Que Tu possa, Senhor, derramar bênçãos sem medida sobre a vida deles. Possam eles ter mais um ano, 2, 3, 10, quantos forem a Tua vontade. Mas o mais importante, debaixo da Tua graça, da Tua proteção e do Teu cuidado, Senhor. Que sejam eles, Senhor, vividos diante de Ti. E obrigada por essa igreja, uma agência Tua aqui, Pai. Uma agência Tua, que possamos nós sempre nos dedicarmos a Ti em comunhão, Pai. Obrigada pela comunhão da Tua casa. E que possamos receber tantos quantos quiserem vir, e se chegar a nós, Senhor. Se chegará a Ti através de nós. Parabéns aos aniversariantes, Senhor. Cuida deles, Senhor. Que possa cuidar da vida deles e de cada um de nós. Assim te oramos, agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer só alguns anúncios aqui, só lembrando. Vocês que nos visitam, se vocês tiverem algum sobrinho, filho, vizinho, de 9 a 17 anos, menino, aí segunda-feira, 7h30 da noite. 7 horas. 7 horas, desculpa, Pedro. Segunda-feira, 7 horas da noite, a embaixada se reúne aqui na igreja. Terça-feira, 7h30, célula. Se você está nos visitando e foi alguém que te convidou para estar aqui, se não, procura alguém ali fora, busque uma célula próxima à sua casa, às 7h30 da noite, terça-feira, célula. Quarta-feira, 7h30,
Mensageiras do Rei. Se você também conhece alguma menina, sobrinha, filha, neta, vizinha, de 9 a 17 anos, venha traga ela para fazer parte das Mensageiras do Rei. É a bênção também para as meninas aqui na nossa igreja. Quinta-feira, nosso culto às 7h30 da noite. Sábado, 8 da manhã, bazar. E domingo, nós temos o culto da manhã, a EBD, 9 da manhã, culto da manhã e culto da noite. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte mais vezes. E se sentir à vontade ao nosso meio, procure alguém para conversar, entender como funciona a igreja e tudo isso. Amém? Amém. Agora vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Lindo, lindo coral, lindo, lindo coral, lindo, lindo coral, lindo, lindo coral.
Uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus. Amém.